Tô animada aqui para essa live. A tradição continua, né? Como eu falei a semana passada. Desde que nós iniciamos esse projeto aqui, uma semana é uma morena, uma semana é uma loira. Então hoje vem uma loira aqui, a Miriam. Semana que vem já temos a nossa convidada confirmada também, é uma morena. Uma pessoa muito especial, amiga muito querida, que vai nos abençoar e inspirar aqui também. Então sigam aí a nossa página para vocês acompanharem as novidades. Bianca, bem-vinda. Dai, minha amiga querida, seja bem-vinda com Isabela. Isabela é o bebê mais online que eu conheço. Linda, já tá em todas aí nessa vida virtual, né? Miriam, eu vou te chamando. Eu tô ansiosa aqui, ó, na expectativa que Deus vai fazer conosco hoje. A Miriam tá conectando. Oi! Oiê! Deixa eu vir para trás, porque a minha assessoria tava me falando que eu fico cortando meu topete. Eu falei, gente, não tem negócio que cabe meu cabelo aqui nesse Instagram. Ai, você falou uma loira e uma morena. Eu já tô meio a meio, né? Tá, é verdade, né? Eu tenho um pouquinho de cada aqui, né, para não constranger ninguém. Sim, a mulher não envelhece, fica loira, né? O fim de toda mulher é ficar loira, eu acho. Em algum momento da vida, né? Tudo Tudo bom, Thay? bom, tudo bem, a Dani tá aí. Gente, obrigada, viu, Miriam, pelo aceitar aí o desafio. Sei que Imagina. é uma bênção, já mais ou menos te apresentei aí, né? Não sei se todo mundo conhece ou não, mas se quiser falar um pouquinho antes, né? Liberar o que você tem vivido, né? E viver com Deus, estava lembrando muito hoje do Salmo. Tem duas versões aqui, do Salmo 25:14, né? Que fala que o Senhor é amigo chegado, essa versão eu gosto, que é a Bíblia Viva. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Em outras traduções fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então, acho que quando a gente fala de intimidade, a gente tem um pouco de tudo, né? Intimidade com Deus. A gente tem a gente temer ao Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria, e a gente conhecê-lo e se deixar conhecer por Deus, né? Então, é uma caminhada que é muito bom, né? A gente às vezes fica criando tantas coisas sobre intimidade com Deus e é algo muito simples, né? Deus é simples, né? É, Então, acho que a gente tem. Deus é lindo, né? Jesus é lindo. Eu separei aqui alguns tópicos que eu queria falar. Vou ver se eu tento falar antes de uma hora. Uhum. Falei que eu não sou o pastor Marcos. Ficar 2 horas. Mas quem manda é o Espírito Santo de Deus, né? Verdade, tá no controle. Então, obrigado por ter chamado, obrigado pelo convite. É uma responsabilidade muito grande toda vez que a gente vai levar a palavra de Deus, né? E eu sempre peço para que seja realmente Ele a falar por mim, para que a glória dele apareça, né? Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, se não for Ele em mim, através da minha vida, né? Eu não tenho poder nenhum, eu não sou ninguém. Se é o poder dele que habita em mim, em nós, né? Em todos que se forem a ser esse vaso, a ser usado por ele, ele vai usar, né? Então, falar sobre intimidade é muito bom. Eu gosto bastante porque é algo que eu tenho. Meu áudio tá baixo, gente? Tá falando que tá baixo. Pra mim tá bom. Será que tá. Vê para alguém aí se tá mais. Para mais alguém tá Alguém baixo. mais? Alguém mais não tá ouvindo bem a Miriam? Tô ouvindo bem. Dá um retorno Bom, aí no comentário, por favor, se não tiver bom. Mas... se não tiver bom, vamos botar o fone de ouvido. Sim, tá bom, tá baixo. A Larissa também falou que tá baixo. A Larissa que tá perto aí, tá no Canadá, não tá ouvindo, ó. Então, não é distância? Para mim está bom. Para Tá mim tá bom, tudo. pode ser a conexão também, né, do pessoal. Mistérios da internet, né? É. Gente, tenta Vamos ver aumentar se o melhora. som, colocar o telefone assim pertinho. Porque É, para alguns tá bom, para alguns não tá, então é. acredito que a conexão de Ou cada então um. tenta, quem tiver com o volume baixo, às vezes tenta sair e voltar na live, pode ser que melhora também.
Aí a da Bianca falou que melhorou, a maioria acho que tá bom. Então, Tá bom? Então bora, né? manda bala. Bom, então assim, como a Thaís falou, eu morava no Brasil fazem 4 anos e alguns meses, 4 anos e meio, mais ou menos, que a gente está aqui no Canadá. E estando aqui, eu aprendi, né, a minha trajetória. Eu me converti no Brasil em 2017, 2007, que foi no ano que eu casei. E eu e meu marido, nós nos convertemos juntos, então a gente vem caminhando junto e aprendendo junto, né? O que é essa vida com Deus, ter essa intimidade com Deus. E eu acho que assim, para a gente entender primeiro o que é a intimidade, o que a palavra intimidade significa, por exemplo, quando você começa a namorar, né? Quando você começa a namorar com alguém, você vê essa pessoa um dia sim, um dia não, vê quando dá, né? E aí, então você chega ao casamento, quando você chega no casamento, você acha que conhece essa pessoa, mas só depois do casamento que você vai ver de fato como aquela pessoa reage em alguma situação, como é o tom de voz daquela pessoa de manhã, de tarde, de noite. Você começa a pegar os jeitos e trejeitos da pessoa, aí que você realmente conheceu a pessoa o suficiente, aí que você entrou na intimidade com a pessoa, né? E é isso que Deus quer com a gente, é isso que Ele quer de nós, que a gente crie esse relacionamento de intimidade, não apenas quando dá, ou não apenas dia sim, dia não, mas é algo Uhum. diário, é algo constante, né? Quando eu vim para o Canadá, há um pouco mais de 4 anos, foi um desafio muito grande para mim, né? Eu fui desafiada a sair do controle, eu fui desafiada a renunciar às minhas vontades, né? Eu entendi que seria um momento onde eu não ia saber o que ia acontecer da minha vida, eu não sabia por onde agir, como fazer, era tudo diferente, era um país diferente, línguas diferentes. Então, eu tive que renunciar às minhas vontades, dizer não para muitas coisas, perder o controle. Eu tive que perder o controle da minha vida. E isso foi muito difícil. Isso é muito difícil para todo mundo, eu acho. E foi Sim. aí que esse negócio de você perder o controle para a pessoa certa, que no caso é Jesus, é o que ele trabalhou na minha vida nesses 4 anos e vem trabalhando. E eu vejo isso na vida de muitos cristãos, o como é difícil você perder o controle para Jesus. Porque quando você fala para ele, toma o controle de uma situação, mas você vai lá e pega de volta, ele tira a mão. Ele não vai agir se você botar a sua mão. Por isso que ele fala, deixa, entrega, deixa, perde o controle para mim. E você querer viver essa intimidade com Deus é você perceber o quão disposto você está para abrir mão da sua vontade, o quão disposto você está a ir mais fundo, né? E a entregar de fato o controle na mão dele. Então eu queria compartilhar 4 níveis de intimidade aqui com vocês. E assim, antes de mais nada, não existe um nível certo de intimidade, né? Não quer dizer que você está no nível 1, você está em pecado ou coisas assim. Não existe isso. Níveis a gente vai alcançando, né? Se você se identificar com o nível 1, com o nível 2, enfim, isso não quer dizer que Deus chama mais ou menos. Deus, ele não tem filhos prediletos, preferidos. Ele tem filhos íntimos, né? Tem Uhum. filhos que querem ter mais intimidade com o pai do que com outros, né? E essa intimidade que vai te levar a viver o sobrenatural com Deus. Então, Sim. independente do nível que você está, eu quero te encorajar hoje a você sair dessa live querendo alcançar o nível mais profundo de intimidade com Deus. O nível mais profundo. Então, eu queria ler aqui a Bíblia rapidinho. Eu peguei a minha versão online aqui, que quem quiser anotar, para depois ir e refletir de novo, se vocês quiserem, a gente pega papel e caneta e vai anotando tudo, porque depois a gente acaba esquecendo as coisas. Então é bom a gente anotar tudo que é falado para você rever. Verdade. Então eu Pastor queria Osmar já nos ensina, né? Que a gente ler. retém mais. O pastor Osmar já ensinou que a gente retém muito mais quando a gente anota, né? Quando anota, exatamente. Então deixa eu pegar aqui meu computador para ler. Ó, eu queria ler, tá em Ezequiel 47, de 1 em diante, né? Acredito que muitos já conhecem, mas eu vou ler aqui rapidinho.
O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Então, esse é o nível 1, o nível do tornozelo. Esse nível, eu diria que é o nível onde a gente tem controle da situação. Porque o nosso pé ainda está firme na terra, então a gente decide para onde a gente vai. Se a gente quer ir para frente, se a gente quer ir para trás, se a gente quer ir mais fundo no rio, se a gente quer sair do rio. A gente tem o controle da situação. Tá? Nesse nível, a gente não tem dependência de Deus. A gente faz o que a gente quer, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso entendimento. É o nível do começo do relacionamento. Você foi apresentado ao rio. Quero que vocês entendam que este rio é o Espírito Santo de Deus. Tá? Ele é simbolizado aqui como rio. É o Espírito Santo. Então, você foi apresentado a esse relacionamento. Você está no começo desse relacionamento. Então, você tem a sua decisão, se você quer ou se você não quer. Porém, é aquele momento onde você enfrenta tribulações, aflição, onde você enfrenta medos, onde você enfrenta dificuldades, e você pode correr para trás, porque você ainda está no controle. Esse é aquele nível do eu te conheço por ouvir falar. Ouvir falar, então eu cheguei até o rio. Então, esse é o nível 1, é o nível do começo do relacionamento, começo de uma intimidade, tá? Aí, o nível 2, tá em Ezequiel 47:4, a parte A. Acho que é isso. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia... Acho que essa Bíblia aqui tá errada. Que batia no joelho, tá? Então, é aquele nível onde a água está batendo no joelho, né? Ele foi um pouquinho mais fundo. Ele está um pouquinho mais próximo de Deus. É o nível onde você já se envolve mais com as coisas do reino. É o nível onde eu diria que você está seguindo a parte burocrática, a parte do protocolo, né? Você faz um monte de tarefa, você vai na igreja todos os domingos, você dá o dízimo e você serve, você faz. É só o que faz. Não tem nada de errado em fazer. Nós fomos chamados para ser servos, mas fomos chamados para ser filhos, né? Então, esse nível do joelho é onde você faz toda a parte que tem que ser feita. E tá ok. Você não quer viver o sobrenatural. Ou ainda não está disposto a viver o sobrenatural. O natural para você é ótimo, tá? Por quê? Porque você ainda tem o controle. Eu ainda tenho o controle das coisas que eu quero. Eu vou um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, não importa para onde eu vou. A água ainda está no joelho. Eu tenho domínio sobre o meu corpo. Eu sei o que eu vou fazer. São aquelas pessoas, é aquele nível que você não quer viver o além de um domingo. Você não quer viver o além para alcançar o sobrenatural. Você não quer viver o além com Jesus, né? Então, de novo, eu quero aqui que vocês entendam que não existe um nível certo, um nível errado. Não existe viver o nível 1, o nível 2, você está em pecado. Não, são escolhas que você fez. Temos o livre-arbítrio, né? Nós tivemos a salvação. Nós aceitamos Jesus, né? Quem aceitou Jesus, se batizou, está com a sua salvação. Ok. Só que aí você vai determinar se você vai viver uma vida de intimidade, onde você vai experimentar o sobrenatural de Deus, ou você vai viver a sua vida no normal, ali, no nível onde você tem o controle e você vai agir. A sua salvação está ali, mas aí o relacionamento, a intimidade que você quer com Deus, é você que vai decidir através desses níveis. E o que acontece? Nessa caminhada de níveis, enquanto a gente vai se aprofundando, no meio dela, vão existir milhares de circunstâncias, de situações para fazer você desistir. Todas essas circunstâncias vão ser lançadas pelo Satanás, porque ele sabe o que você vai encontrar no nível 4. Ele sabe o que você vai encontrar quando você tiver
uma intimidade profunda com o Espírito Santo. E ele não quer que você viva. Então, muitas vezes, a gente acaba desistindo no meio do caminho por causa desses empecilhos, dessas dificuldades, ou a gente se acomoda. Simplesmente se acomoda. Aqui tá bom, tô no meu natural, tenho meu controle, não quero ir além disso, estou acomodado. E quando a gente se acomoda, a gente se priva de viver o mais extraordinário, que é estar submerso na presença de Deus, né? Então, eu quero... Tá dando para entender? Tô falando muito rápido. Uhum. Bom, eu não sou a melhor pessoa para responder isso sobre falar rápido, né? Porque eu falo rápido, o pessoal comenta, mas eu acho que tá, né? E eu acho que é importante isso, né? Entender assim que são níveis. Então, se eu quero um nível além, eu vou passar pelos outros, né? Isso que você falou. É a opção da pessoa, né? Eu vou parar por aqui, tá bom, né? E entender esses medos, porque eu acho que é muito isso, né? Satanás muitas vezes gera esse medo, ou alguma distração, ou esse acomodar-se, né? E eu vejo que às vezes pessoas passam anos num determinado nível, eu mesmo já passei anos, né, no nível ali de servir e tal, está fazendo, parece que é legal, né? Parece que é, mas assim, não tem intimidade, né? Fica uma coisa muito, muito distante, né, do que Deus Fica tem, né? raso, né? A gente É o raso a melhor palavra. a gente fica na vida rasa, a gente está fazendo, a gente está servindo a Deus ali na igreja, como tem que ser feito, a gente, né, ora quando o pastor pede para orar, a gente dá o dízimo, como a gente segue todas as regras. Então, ok, Sim. pronto, eu estou Uhum. confortável ali. Às Uhum. vezes é aquela não querer ter certas responsabilidades que o nível de intimidade que a gente tem com Deus vai exigir de nós, né? Uhum. Quero ter tamanha responsabilidade, por quê? Porque eu já tenho muita responsabilidade no trabalho, na casa, enfim. Então, não quero Uhum. mais, né? E a pessoa acaba se privando de viver o melhor, que é a intimidade com Deus, né? Então, indo para o nível 3, é onde a água já bate na cintura, né? Ele mediu mais 500 metros, o homem levou ele a medir mais 500 metros e Uhum. a água já bate na cintura. Esse é o nível onde a gente está mais próximo de Deus. É o nível onde, quando a gente está no mar, que a gente sente a água batendo na cintura, você já percebe que andar por sua conta já não é tão mais fácil. Não é tão Sim. fácil assim, né? Você já Uhum. anda com uma certa... Às vezes dá aqueles pulinhos para ir mais fundo. Por quê? Porque já não é tão simples andar sozinho. É quando a gente está num nível onde a gente começa a ter mais experiências com Jesus. A gente quer viver... a gente já está deixando o natural para começar a viver o sobrenatural. A gente já começa a renunciar às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, para viver experiências com Deus. É um nível onde a gente se entrega, né? É um nível onde a gente ouve a voz de Deus. É um nível onde a Uhum. gente já começa a ter experiências, escutar a voz de Deus e ver Deus agir, né? A gente começa a presenciar. Presta atenção, presenciar é diferente de vivenciar, né? Você começa a Uhum. presenciar, então você começa a querer vivenciar. Porém, ainda não é um nível de total entrega. Sabe por quê? Porque é um nível que ainda você consegue voltar se você se desesperar diante de alguma situação. Se você vê alguma circunstância que te causou medo, que te causou um problema, você pode voltar para trás. Você ainda não se entregou totalmente. Não é um nível de intimidade absoluta, né? Mas é um nível onde você quer, porém você segura um pouco. É como aconteceu com Pedro, né? Pedro e os discípulos, eles estavam no barco e à alta madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas. Eles tiveram medo e Jesus falou, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro falou, se és tu, manda-me ir sobre as águas, né? Pedro já era uma pessoa que andava com Jesus. Ele ouvia seus ensinamentos, ele amava Jesus, ele queria estar perto de Jesus, ele quis viver o sobrenatural. Quando ele falou, me leva sobre as águas. E ele viveu o sobrenatural. Ele experimentou esse sobrenatural de andar sobre as águas. Só que, de repente, ele olhou para ele. Ele viu que ele era um homem que estava andando numa água. E aí, o que aconteceu? A lógica veio em si, ele caiu e ele falou... Deu medo. E aí, o que acontece? Ele afundou. Nessa de Uhum. afundar, a Bíblia não fala, mas também não me proíbe imaginar. Eu creio que ele quis voltar para o barco. Eu creio que ele quis estar no barco, entendeu? Porque Uhum. ele ficou com
medo nele, ele quase se afundou. Então, assim, é aquele nível onde você quer, mas você também pode voltar para trás. É o nível onde você não está totalmente envolvido com Jesus, mas você quer sim se arriscar, você quer sim se permitir viver o sobrenatural. E só que quando você olha para as circunstâncias, para o que está acontecendo, para o medo, é quando a nossa fé fica fraca. Às vezes a gente está orando por alguma situação, a gente começa a crer que aquilo vai dar certo pela saúde, pela vida financeira, por alguma situação. A gente começa a orar, nossa fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Mas aí, de repente, vem alguma notícia, vem uma mensagem no celular, vem no jornal, o vírus que não acaba nunca. E aí o que acontece? Você olha para essa circunstância, você para de olhar para Jesus, e aí você volta na altura do joelho, ou volta lá na altura do tornozelo, ou sai do rio. Eu diria que o nível 3 é o nível aonde as pessoas mais desistem da vida cristã. Porque é um nível que você está tão próximo de experimentar o sobrenatural de Deus, é um nível onde você está tão mais próximo de Deus, mas aí acontece alguma frustração muito grande, né? As pessoas se frustraram, às vezes, com o pastor da igreja, com algum irmão da igreja, ou se frustram até mesmo com Jesus, porque não respondeu na hora que ele queria, né? E aí você faz o quê? Você desiste. Nesse nível, é o nível onde eu diria que as pessoas, é onde tem mais taxa de desistência. Então, quando você se identifica nesse nível onde você quer viver o sobrenatural, vão vir muitos ataques, vão vir muitas coisas contra a sua vida para te fazer parar, para te fazer voltar. Mas você tem que pensar, tem mais um nível a alcançar. Se eu ainda não alcancei o sobrenatural de Deus, eu quero alcançar, eu vou persistir. Porque é um rio, o rio sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais. Então, se você ainda não experimentou o além, se você ainda não experimentou o mais, não desiste no meio do caminho, né? Assim como o Pedro, que desistiu no meio do caminho, ele não foi até Jesus sobre as águas, né? Ele parou por quê? Porque ele viu o medo. Então, assim, muitos de nós, a gente vê o medo e a gente desiste nesse nível 3, né? Indo aqui para o nível 4, que é o nível onde mediram-se mais 500 metros e aí já não podia atravessar o rio, porque a água já estava acima da cabeça. Só podia atravessar a nado, mergulhando, né? E aí esse é o nível 4. Esse é o nível de total dependência de Jesus. É o nível de intimidade profunda. É quando as pessoas olham para você e não veem mais você. Você está tão imerso em Jesus que quando eles olham para você, eles veem Jesus. É quando você escuta a voz dele e não tem mais dúvida de que é ele falando. Né? É como um homem é colocado num quarto escuro com 10 mulheres falando ao redor dele, ele vai identificar a voz da esposa, porque ele e ela já são um. É uma intimidade muito grande, onde a gente sabe reconhecer a voz de Deus. E a gente não tem dúvida. É aquele nível onde se alguém vira para você e fala, Deus não existe, as experiências que você já teve com Deus são tão grandes que o que ele falou não faz sentido para você. Você não vai mais querer voltar para trás, porque é aquele nível que você está sendo direcionado por Jesus e está vivendo o sobrenatural. É olhar no espelho e não ver mais você, é ver Jesus. Porque você está submerso nele, você e ele são um só. E aí o que acontece? Pode vir circunstâncias que for, pode causar medo que for, situação que cause medo. Isso não vai te tirar das profundezas do rio dele. Você não vai mais olhar para a circunstância, você não vai mais olhar para o medo. Eles estão ali, mas aquilo não define você, porque você já sabe quem você é em Jesus. Você já sabe que você está nele e ele está em você. É como é um nível de confiança onde, por exemplo, uma criança pequenininha está na beira da piscina, o pai já está dentro da piscina e o pai fala para a criança, vem, pula. A criança está vendo o pai ali na piscina, mas a piscina é 10 vezes maior que aquela criança. Ou seja, não dá pé. A criança é pequena, ela não sabe nadar. Mas quando o pai chama, ela vai e pula. Por quê? Porque ela confia. Ela sabe que ela está num lugar seguro. Ela mergulha. E ali o pai faz o quê? Faz ela viver o impossível, que é ela ficar dentro da piscina sozinha. Sozinha ela não conseguiria, mas o pai está ali. Então é onde você é levado
por Jesus, é onde as coisas acontecem, é onde você... É aquele momento onde você, antes de orar, Deus já fez por você. Porque é um nível de intimidade muito grande, é onde você cria raiz. Nesse nível é onde você cria raiz e é onde você conhece Jesus, não por ouvir falar, mas por com ele andar. E quando você cria raiz, você dá frutos. Quando a gente cria raiz, a gente dá frutos. E assim, eu sei que quando acabar essa live, eu sei que as pessoas que estão aqui, elas não vão sair da live, estou íntima de Deus, pronto, de repente. Não, mas um rio foi apresentado. Você tem que ter a vontade, iniciativa, estar determinado a andar 500 metros, no outro dia mais 500 metros, no outro dia mais... É um nível, você tem que ir aos poucos até chegar nesse fundo. O processo não é fácil, mas é possível. E aí, quando você decide com constância, todos os dias, buscando a Deus, indo mais fundo, é quando a intimidade acontece com Ele. E quanto mais fundo nós estamos, quanto mais íntimos nós estamos de Deus, mais o sobrenatural acontece. E como que é buscar esses 4 níveis, né? Como que a gente faz para isso acontecer? O meu exemplo, eu vou falar de mim, porque eu posso falar daquilo que eu tenho vivido. Eu aprendi que a Bíblia está aí, a Bíblia diz para a gente buscar ele no nosso lugar secreto, né? Muitas pessoas não sabem o que é o lugar secreto. O lugar secreto, muitas vezes, não é você se fechar num lugar secreto, num quarto apenas, mas é você estar na presença de Deus. Isso pode ser em qualquer lugar, pode ser no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, desde que você esteja num lugar reservado, você e ele, e se apresente a ele, e busque a ele. Muitas vezes eu me tranco no meu quarto e eu não quero pedir nada. Eu só falo, Senhor, eu estou aqui para receber. Porque eu sei que o Senhor tem para me dar, é muito mais do que eu tenho para pedir. Então, me enche, começa a me encher. E assim, é todo dia, Porque quanto mais você busca a Deus, mais ele se revela a você. Não é uma via de uma mão única, onde só a gente vai buscando. Não, ele está ali porque ele quer se derramar sobre nós. Ele quer fazer com que a gente tenha aquele relacionamento, assim como a gente tem de marido e mulher, vai ter entre pai e filho, pai e filha, que é nós e Deus. Então, quando você começa a buscar Jesus na sua intimidade, quando você está ali trancadinho no seu lugar, só você e ele, ninguém tem acesso a você. Porque, na verdade, você já não está mais aqui, você está no céu. A Bíblia diz que estamos sentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, quando a gente se tranca num lugar para buscar intimidade com ele, a gente já atingiu outra dimensão, a dimensão do céu. E ali no céu tudo é revelado. Ali no céu você escuta a voz de Deus, você escuta revelações de Deus, porque ele te mostra, seus olhos são abertos. Mas isso só acontece quando a gente está em total entrega, total dependência, que é o nível 4, onde a gente mergulha. E não importa o que aconteça, você está entregue na mão dele, o medo não vai, as circunstâncias não vão te causar o medo, não vai te fazer desistir. E aí, no lugar secreto, muitas vezes, maioria das vezes, Deus te revela estratégias, nele está a resposta. Às vezes você está buscando resposta de coisas por muito e muito tempo, e você, pela nossa ignorância de conhecimento das coisas, a gente acaba batendo, dando murro em ponta de faca, sabe? Porque a gente não foi buscar no lugar certo, que é em Jesus. Então, quando a gente vai na intimidade com Deus, às vezes a gente vai ali só para receber e ele já dá resposta de coisas que você tem orado e nunca, orado por anos e nunca tinha pensado na solução, ele te revela num lugar secreto. Então, essa intimidade com Deus é uma construção diária, é algo constante, é algo que a gente tem que começar hoje e decidir fazer todo dia. Não é como um namoro que a gente não é rápido, né? Ou vai quando quer, ou um dia sim, um dia não. Né? Ele tá ali porque ele quer se entregar pra gente diariamente, né? E quando a gente se recusa a ir ao lugar secreto, somos nós que estamos perdendo. É só a gente que está perdendo. Eu, por muitos e muitos e muitos anos, orei pela minha mãe, pela conversão da minha mãe. Foram 16 anos. Minto. Ela ficou 16 anos separada do meu pai. E eu falo que eu orei por muitos, muitos anos. Não orei por muitos e muitos anos. Eu orava quando eu queria.
Só quando dava vontade eu orava. E aí eu falei, agora eu não tô a fim de orar, não vou orar. Eu não tinha essa constância de buscar a Deus. A partir do momento que eu levei um chacoalhão do Espírito Santo, falando assim, ou você me busca, ou você me busca. E aí foi quando eu falei, não, eu vou buscar. Então, a partir... Tudo começou no começo deste ano, para falar a verdade. Eu falei, ou eu tomo uma atitude diferente, ou minha vida vai ser sempre a mesma. Então, para eu ter para eu ter respostas de Deus, para eu ter milagres de Deus, eu tenho que ir mais fundo. Quanto mais eu me dou, mais eu recebo. E aí eu comecei a orar esse ano por essa situação e por outras, né? Mas assim, eu quero falar dessa, que essa foi mais recente. Eu comecei a orar pela minha mãe, e a minha mãe, ela acabou vindo para o Canadá para passar 15 dias, ela ficou presa aqui por 4 meses. E nesses 4 meses, Deus fez assim, ó. O que poderia ter feito há 16 anos atrás, Deus fez aqui depois de 16 anos, quando eu me posicionei para orar pela vida dela. Ela aceitou Jesus, ela se batizou, ela reconciliou o casamento dela com meu pai e hoje eles estão felizes da vida. Ela está no Brasil e eles estão colhendo os frutos daquela raiz que a gente plantou no secreto, no nível 4. Porque quando a gente planta, quando a gente cria raiz, nós damos frutos. A árvore cresce e a gente dá fruto. Verdade. Quer Muito falar? bom, né? Demais É aqui. isso, né? Muita, tô Eu acho que eu processando tô aqui, ó. falando. Tô recebendo aqui, ó. A pessoa que mais recebe sou eu. Tudo muito que a gente está falando, né? Eu comentei com você, eu já tinha falado em outra live desse livro aqui, né? Segredos do Lugar Secreto. E são segredos mesmo, eu recomendo essa leitura para todo mundo. E uma das coisas que ele fala, né, que você falou, eu até anotei um trecho aqui, que ele fala assim: você não pode conseguir intimidade apressadamente, né? Você precisa antes priorizar a intimidade. Então, acho que você falou, a gente está numa geração que todo mundo quer tudo muito rápido, né? E quanto que a gente tem que construir isso, né? E de nós nos revelarmos a Deus também, porque a gente quer a revelação dele, mas às vezes a gente não percebe, né? O quanto que Deus quer que nós revelemos o nosso coração. Eu costumo falar com as pessoas que são as orações feias, né? Que a gente tem que fazer para Deus. O que é oração feia? É você falar o que está no seu coração, por pior que seja, os sentimentos que você tem, né? Tudo isso faz parte dessa construção, né? E de viver esse sobrenatural. Porque são processos, como você falou, não dá pra gente sair do nível 1 e chegar no nível 4 sem passar pelos outros níveis, né? Então mas se a gente está com esse desejo de permanecer, né, que eu acho que a maior dificuldade é isso. A gente acaba ou se levando, né, poderia desistir, porque já foi tanto tempo que aconteceu, né, em relação à sua mãe, e Deus fez, né? Ele tem o tempo dele, ele tem a forma dele. E ele chama a gente para esse lugar, né? E como você falou, é um lugar específico, né? A presença a gente carrega, né? E quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai colhendo esses frutos, né? De ouvir a voz de Deus, de reconhecer, porque a gente ouve tantas vozes e ou espera que não, alguém vai vir falar comigo isso, e o próprio Deus quer se revelar e às vezes a gente quer esperar que alguém venha trazer uma palavra para nós, né? Então, a gente desfrutar disso, né? Acho que é o melhor lugar para nós vivermos, né? Eu entendo que o que eu vejo é que às vezes é muito cômodo pra gente quando tem alguém que paga o preço pela intimidade com Uhum. Deus, né? A pessoa Sim, pagou o preço, ela ora, ela jejua, ela busca Deus incessantemente, Deus se revela a ela começa a receber palavras de Deus, ela começa a receber revelação de Deus e leva para outras pessoas, porque Deus quer nos sim. usar Transborda, para né? outras pessoas. Uhum. E às vezes muitas pessoas ficam nesse comodismo de esperar a pessoa que pagou o preço vir nos dar uma palavra de Deus. Uhum. E a gente não quer pagar o preço de ir buscar essa intimidade, esse relacionamento e Deus falar para nós, com nós. Eu aqui no Canadá, eu Uhum. vivo o meu ministério aqui, a igreja que eu frequento é uma igreja profética, o meu pastor é profeta. E assim, desde que eu cheguei aqui, eu comecei a receber muita profecia. Eu parecia que eu estava no meio... Ai, derrubei minha água. Parecia que eu estava no meio de um campo e só recebia as flechas assim, ó, de profecia. E aquilo tudo foi muito, muito interessante. E aí eu falei, cara, eu quero isso. Por que eu não posso ter isso, né? Eu também quero Uhum. isso. Eu quero viver isso. Eu vou buscar isso. E aí eu comecei a ver. E eu comecei a pedir. Eu falei, Senhor, eu não quero mais receber recado seu. Uhum. Eu quero você falando comigo diretamente, Sim. né? Sim, claro, eu ainda aceito, né? Uhum. Adoro quando nossos pastores vêm e lançam alguma palavra sobre nós, vinda de Deus. Mas é muito mais gostoso quando a gente escuta a voz de Deus. É muito Sim. mais... Porque a gente confia em Deus, mas Deus usa aqueles que ele confia.
Então, eu quero ser uma pessoa confiável de Deus. Eu quero Uhum. ser alguém que Deus olha para mim e fala: eu confio nela, eu vou liberar a Sim. palavra para ela. Não porque apenas ele confia, mas por quê? Porque eu Uhum. tenho feito os meus sacrifícios diários, né? Porque é sacrifício. Deus, ele se move através de sacrifícios, ele honra, né? A Bíblia está Uhum. cheia de sacrifícios que as pessoas fizeram. Então, às vezes, para a gente se sacrificar em tirar 1 hora, 2 horas por dia para ficar com Deus, e eu falo sacrificar porque às vezes a gente sim tem que abrir mão do nosso trabalho, do nosso dia a dia, mas é recompensador. Vem a Sim. recompensa, e quem ganha somos nós. A palavra de Deus diz que quem me buscar no secreto será recompensado. É Uhum. recompensa. E qual que é a recompensa? Não tem recompensa maior do que a gente ver a face de Deus, do que a gente ouvir a voz dele, do que ele nos usar, do que a glória dele se manifestar através da nossa vida. A partir do momento que a gente experimenta isso pela primeira vez, você nunca mais vai querer Verdade. receber recado. É, você quer direto, Ele, né? a presença dele. E ele anseia por essa intimidade. Ele nos criou para adorar a ele. Ele nos formou para estarmos diante dele, buscando a ele, assim como os anjos no céu adoram a Jesus 24 horas. Para isso fomos feitos. Para que cada pedacinho do nosso corpo adore a ele. Então, quando nós não Uhum. adoramos a Jesus, quando nós não buscamos a sua presença, a gente não está cumprindo o propósito inicial, que foi Verdade. que ele criou a gente para adorar a ele. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente ama o milagre e não o que fez o milagre. Uhum. Milagres são muito bons. Jesus liberar cura, liberar prosperidade, liberar. Todos os milagres são ótimos e foram feitos para nós. Mas às Sim. vezes a gente começa a focar só no milagre, no milagre, no milagre e esquece de Jesus. A gente às vezes busca Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é. Sim. Por isso que é muito importante a gente ir buscar ele na intimidade, pelo que ele é. Chegar diante dele e falar: Senhor, hoje eu estou aqui porque eu te amo. Eu tenho Sim. muitas coisas para pedir, mas eu não quero pedir nada. Eu só quero te Uhum. agradecer porque eu te amo, porque tu és maravilhoso. E começar a derramar louvor e adoração. E pede para ele encher, vai te enchendo com com a tua graça, com a tua glória. E aí ele vai começar a revelar coisas para você. É, Ele tudo é vai começar a consequência, falar, porque né? essa é a vontade dele, é de se Sim, revelar a nós, né? sim. E você estava falando, eu estava lembrando muito do Salmo 27, né? Tão conhecido, né? Que ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e eu buscarei, né? Que eu possa viver todos os dias na casa do Senhor. E para que viver na casa dele, né? Para contemplar a sua bondade. Então, o contemplar, eu acho que vem antes de tudo, né? Isso que você falou, a questão da adoração. Quando a gente aprende isso no nosso coração, isso nos satisfaz, né? E a palavra fala que a gente se torna igual àquilo que a gente adora. Então, a gente começa a receber tudo isso de Deus, é consequência, né? A gente sempre fala que quando as pessoas andam muito juntas, elas se tornam parecidas, às vezes até casal, né? As pessoas acham, você olha para um e para outro, você sente algo igual, amigos que andam muito perto, porque essa convivência, né? Então, a gente tem que ter isso, né? De contemplar a presença de Deus. E aí sim, ele vai derramando tudo que a gente precisa, ele vai falar, né, os segredos para nossa vida, e para a vida das pessoas e entrar nesse lugar, né? Como a gente falou muito aqui de mergulhar, eu acho que é exatamente isso, essa sensação. Eu lembro uma vez que tive um sonho assim muito forte em relação a isso, porque a gente falando dos níveis, né, do rio, mas a gente imagina no mar. Normalmente eu sempre ouvi quando era criança, me afoguei várias vezes, quase morri várias vezes, mas tô aqui, graças a Deus, não aprendi a nadar até hoje. E fala, né, água no umbigo, sinal de perigo. Por quê? Porque você começa a perder o controle. Mas eu já cheguei uma vez, acho que eu tinha uns 15 anos, estava aquele mar calmo, assim, parecia um rio, e aí a água vai levando, vai levando, vai levando. Quando eu vi, eu tava lá no fundo, assim, tava sem pé, a água tava aqui, né? Não tinha como. E aí, na hora, eu quase desmaiei, me deu uma fraqueza, não conseguia nadar. Mas assim, é uma situação de perder o controle. Né? Então, acho que quando a gente se deixa chegar neste lugar que o Espírito Santo toma o nosso controle, a gente não tem mais medo de nada. Você fala, não sei para onde eu vou. E não numa situação, que pena, mas que bom, né? Que gostoso. E para mim é uma experiência que eu sempre falo, porque sou uma pessoa que gosta de planejar, de anotar e não sei o que e tal. E como que Deus me ensina isso, né? Que com ele não é assim. Então, até eu usufruo disso, assim, numa coisa de achar engraçado, né? Porque às vezes eu penso uma coisa e falo, não, vai ser assim.
E, por que que vai ser assim, né? Porque ele quer, né? Então, a gente tem essa confiança de estar nesse lugar, a gente está ali contemplando, né? O que que Deus vai fazer hoje? Deixa eu pensar, né? O que que ele vai criar de diferente? Porque ele continua criando, né? A gente perde um pouco essa referência, às vezes a gente quer racionalizar, como você falou, né? Como Pedro, na hora que ele foi entender, puxa, eu tô andando na água, vou cair, perdeu, né, o sobrenatural. Então a gente tem que manter sempre essa sintonia com o Espírito Santo para sair desse lugar normal, né? Que a gente parece que é se enraizar e não tem, né? Não, não é fácil. Não é nem um pouco fácil e o Espírito Santo sabe disso. Jesus sabe que não é fácil para nós e por isso que ele é tão lindo, porque mesmo na nossa dificuldade, ele nos entende e ainda assim ele continua chamando. Ele continua já vem do jeito que você tá. Vem, eu tô Insiste, aqui, né? eu sou o rio. Uhum, Eu sou o rio, eu sou a água viva. Mergulha em mim. Vem, uhum, Pedro, vem com medo, vem sem medo, vem com pecado, vem sem pecado, vem do jeito que tá. Eu tô aqui para te conduzir, né? E a gente se olha para as nossas fraquezas e fala, eu não sou digna de. Não, não é, mas ele tá chamando mesmo assim, então vai. Vai buscar, uhum, porque ele vai te moldar, ele vai te formar e você vai ser uma nova criatura nele. Você, quando a gente mergulha no rio, que é o nível 4, onde você não tem mais uhum, controle de nada da sua vida, é ele que te conduz, mas é quando alguém olha de fora, não vai ver você ali. Por quê? Porque o rio já passou da sua cabeça, né? Você está submerso. uhum, O que isso uhum, quer dizer? Vão olhar para você e para o rio é uma coisa só. Vocês dois são um. uhum, Você, o Espírito Santo, uhum, é um só. Não tem como uhum, separar você dele ou ele de você. Nada vai nos separar do amor de Deus. Então, uhum, quando alguém olha para você, não está vendo você, está vendo o Espírito Santo em você, está vendo Jesus em você, está vendo Deus em você. E quando você fala, não é você que fala, é o Espírito Santo. Quando você age, não é você, é o Espírito Santo. Por onde você vai, tem anjos indo com você. Ele está indo à sua frente. Então, se você vai numa favela ou se você vai na casa do presidente da República, Deus está ali com você, a presença dele chegou com você e tem que ser feita a diferença. Não por você, mas por uhum. quem está em você. É aí que Sim. mora o segredo. A intimidade com Deus é o segredo para todas as coisas. Quando você busca Uhum, intimidade, ele se faz presente na sua vida. E aí as coisas fluem, porque é ele que faz, não é você. Você perde o controle. Enquanto você tem o medo de se entregar, enquanto você tem o controle, a decisão de ficar no joelho, botar o tornozelo, sair do mar, entrar... enquanto você, por sua razão, tem essa opção e escolhe fazer, ele não vai pôr a mão. Em nenhum momento ele vai pegar você pelo braço e puxar lá para o fundo. Ele não faz isso. Ele quer uhum, o seu empenho, a sua atitude de ir buscá-lo. E quanto mais profundo você for, mais ele vai se dar. Mais ele vai se dar. E aí, quem ganha com isso tudo somos nós. Somos nós que experimentamos a glória dele na nossa vida. Por isso que a intimidade é o ponto de partida de qualquer vida cristã. É você primeiro buscar a presença de Deus, buscar a intimidade com ele. Porque aí, quando vocês dois são um só, meu filho, nada mais vai te causar medo. Você vai ter ousadia, aquele espírito de ousadia que ele diz que nos dá, espírito de uhum. coragem para a gente ir e enfrentar o Golias, pegar uma pedrinha, tacar e pronto, acabou, né? Porque Verdade. foi ele que fez, não nós. Então, na Uhum, intimidade, tudo é revelado, tudo acontece na intimidade. E aí, quando você sai da sua intimidade, do seu lugar secreto, você já sai diferente, você já sai cheio. Então, por onde você vai, você transborda. É como um copo cheio, que se eu pego um copo cheio, que eu acabei de derrubar meu copo, tava cheio, derrubei ele, devia até ter mostrado, olha só, porque ele tava cheio. Derrubou, caiu, molhou tudo, pronto, todo mundo foi contaminado. uhum. Pelo bem, no caso, né? Então você Sim, tá cheio do Espírito Santo, você é um copo, por onde você vai transbordar dele. E aí, meu filho, entendi. milagres acontecem, sobrenatural acontece. E Uhum, viver o sobrenatural de Deus é 1000 vezes melhor do que viver o nosso natural. uhum. Verdade. O tempo voa, mas Tô amém. olhando aqui, tem 10 minutos só, né? É, a gente orar. Aí você falou também, eu lembro assim, quando começou a me despertar nisso, porque às vezes a gente vai vivendo, né? A gente vive o natural e acha que é aquilo a vida cristã, não é isso, tá bom e tal. Mas gerar essa inconformidade no nosso coração de buscar mais, né? Quando eu li esse livro aqui, ó, do David Gibbons, Eu tenho esse Zelotes, livro.
Em 2015 ele começou a despertar pulga na minha orelha. Eu falei, não, tem uma coisa errada, não pode ser só isso. E levar essa insistência, né? Então, é esse que ele fala, né? O desafio de viver uma vida na contramão da normalidade. Então, a gente buscar isso, né? Se todo mundo vive, não é historinha, né? É real, né? E a gente tem vivido, né? Para a glória de Deus, um avivamento nesses dias, em dias tão improváveis que a gente tem recebido tanta notícia ruim, mas Deus está se movendo, né? Jesus está aqui, então que a gente não perca. Então, eu vou pedir para você orar por essa palavra, se tiver alguma impressão, alguma coisa que você queira compartilhar, libera tudo, se não, tudo bem. Para quem não pegou do começo, vai ficar gravada a live aqui no IGTV. E aí, mandem também, compartilhem testemunhos, experiências, manda no inbox pra gente, que a gente gosta de colher os frutos, né? Amém. É isso aí. Amém. Quanto mais testemunhos, mais edificada a nossa fé vai ser. E mais glorificado é o nome do Senhor, né? Dá toda a glória a Ele, né? Exatamente. Então tá. Então vamos orar, né? Amém. Senhor, eu queria te agradecer por este momento de intimidade, Deus, onde a gente pode ouvir mais a sua palavra, onde a gente pode entender melhor, Senhor, o teu agir, o teu mover sobre nós. Queria te entregar, Pai, cada um que está nessa live agora. Eu queria te entregar a vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um. O Senhor sabe aonde cada um se encontra agora, Pai. Eu peço que o Senhor venha com o teu fogo, com o teu Espírito Santo sobre a vida deles, queimando, Pai, ansiando por mais de Ti. Que eles saiam dessa zona de conforto, desse comodismo, e que eles queiram ir mais fundo, Senhor. Não apenas de falar, mas com ações, Pai. Que a gente possa Te buscar no nosso íntimo, no nosso secreto, Senhor, cada vez mais fundo, cada vez mais fundo. Espírito Santo, se revele a nós, se revele a cada um de nós aqui, Pai. Nós somos Teus filhos, nós somos Teus filhos e filhas, Deus, e nós estamos aqui ansiosos por mais de Ti, querendo Te tocar, querendo Te ver, querendo ouvir a Sua voz, Deus. Que o Senhor venha falar com cada um aqui, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, derramar o Teu sobrenatural, o Teu mover, o Teu agir na vida de cada pessoa, Pai. Eu Te entrego, Senhor, a necessidade de cada um. O Senhor sabe de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe de cada pessoa que está passando por necessidade financeira, por falta de emprego, Senhor, por doença, Senhor, no corpo, na alma, no espírito, Senhor. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo venha como fogo e derrama cura, Pai, sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Que o Senhor venha derramando, Senhor, o Teu azeite, Pai. Que pessoas que estão com feridas abertas vão ver as feridas serem fechadas agora, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu azeite é derramado sobre eles, Pai. Eu vejo feridas abertas, Deus. Então vem com a Tua cura, derrama o Teu azeite e essas feridas estão sendo fechadas agora, Senhor. Eu posso ouvir os Teus passos caminhando em direção do teu povo, Deus. Eu estou vendo portas de emprego serem abertas agora, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Caminhos estão sendo abertos no meio do deserto, Pai. O Senhor está dando novas oportunidades. O Senhor está derramando novas oportunidades. Novas oportunidades. Eu vejo essa palavra, novas oportunidades. Você vai receber uma oportunidade, você vai identificar essa oportunidade veio de Deus, é uma porta de Deus. Não recusa essa oportunidade que Ele está dando para você. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado porque o céu está na terra. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui conosco, derramando milagres financeiros na vida do Teu povo, derramando prosperidade, derramando cura, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela intimidade que cada um vai começar a buscar agora em Ti. E obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai se revelar a eles. E ainda hoje, Senhor, eles vão ter experiências contigo. Aquele que Te buscar, Senhor, vai viver o sobrenatural contigo, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda se faz presente, Senhor. É só Te buscar, Deus, é só Te buscar. O Senhor é acessível a todos, Pai. O véu foi rasgado para que a gente tenha acesso ao Teu trono de graça, Senhor. Obrigada, Pai, pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. É isso, né? Buscar-me-eis e achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, eu creio que tudo que foi liberado aqui, né? Deus vai
começar a gerar isso, né? Isso que você falou, ele nos chama, né? Ele espera por nós todos os dias. E eu declaro em nome de Jesus que virão aí testemunhos, experiências, né? Compartilhem conosco. Obrigada mais uma vez, Miriam, Imagina, pela eu agradeço. desafio. Só queria dizer, para encorajar todo mundo, que você não precise de alguém para te motivar a buscar a presença do Espírito Santo. Ele, por si só, já é o grande motivador. Então, assim, se você está sentindo a presença do Espírito Santo, não se distraia com mais nada. Vai para o seu quarto e comece a orar, porque eu estou sentindo que ele está querendo derramar o milagre que você quer, que você precisa. Você só precisa se posicionar diante dele. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte aqui. Ele está querendo trabalhar com muitas pessoas aqui nessa live. Ele só está esperando um posicionamento de fé, um posicionamento falando da pessoa falando, não, a partir de hoje a minha vida mudou porque eu decidi buscar o Espírito Santo de Deus. Porque a pessoa já aceitou Jesus, mas ainda está no raso, ainda está no tornozelo. A partir de hoje, se você se decidir, se posicionar e falar, eu vou mergulhar, eu vou mais fundo, ele vai te capacitar e os milagres vão começar a acontecer. O milagre que você tem buscado por anos vai acontecer assim, ó, em horas. Não é dias, vão ser em horas. Então, se posicione, vai atrás do teu milagre, vai atrás do Espírito Santo, pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. Se você for com o coração sincero, porque você quer ter um relacionamento com ele, ele vai te dar o que você quer, mas você vai buscá-lo pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigada. E que Deus abençoe todos nós. Amém. É isso, estou aqui para servir. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue derramando mais e mais. E o profundo, né? Esse quarto nível ali não tem limite, né? Então, eu sei que Deus tem ainda mais e que Ele venha derramar ainda mais na sua vida, através da sua vida, da sua família, da sua casa. E eu creio que a gente vai ouvir muito testemunho aqui, né? De pessoas tendo experiências, mergulhando no mais profundo. Deus se manifestando de toda forma e nós nos manifestando a Ele, né? Nós nos revelando a Ele. Eu sei que vai ser bênção. Obrigada mais uma vez, Miriam. Vai ficar salvo aqui. Depois a gente passa também os livros que a gente comentou, os versículos que a gente compartilhou. Quem estiver assistindo depois também, né? Vai ser sempre uma bênção e volta depois, né? Obrigada aí pelas mensagens, pelo carinho. Deus abençoe vocês. E é isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Um beijo grande. Obrigada. Deus abençoe. Beijo para as meninas aí, beijo para todo mundo. Amém, pode deixar. A gente sempre termina aqui, ó. Beijo no coração e até já já. Agora eu vou lá para outra live. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe. Tchau.